de volta agora no Facebook. Então, enfim, consegui, tinha caído. E aí, agora o que estão dizendo? O Lula pode, o que é o lateral? Lula pode, em setembro, sair da prisão. Então, o Jornal Povo deu como a principal essa possibilidade em setembro. O factual é Lula teve a sua condenação, porque há essa praga, né, na internet, nas redes sociais, em tudo quanto é canto, que os petistas falam, Lula livre, porque foi um juiz parcial, a justiça foi parcial, e agora, pela terceira vez, 7 magistrados, sem contar com o Moro, 7 magistrados confirmaram. Moro condenou, 3 juízes do TRF4 confirmaram e aumentaram a pena, e agora mais 4 ministros condenaram por unanimidade. O processo é válido, as provas todas estão lá, não cabe mais, a não ser o maior beócio, dizer que não há provas. O Lula dizer, vai lá, porque é o jus esperneante. Ele tem que dizer isso mesmo, sou inocente, como todos dizem lá no presídio, né? Se você for lá, todos vão dizer que são inocentes. Bom dia para o Olavo Souza, a pena de Lula foi reduzida de 8 anos, 10 meses e 20 dias. Ele foi até mais preciso aqui. Então, está muito próximo daquilo que o Moro condenou, na dosimetria, né? Então, na verdade, aconteceu foi... Por que o TRF diminuiu, né? O TRF4, o relator, argumentou que, apesar de ter havido corrupção e lavagem de dinheiro, era preciso modular a fundamentação do TRF4 sobre as circunstâncias que resultaram na elevação do tempo de prisão. No caso de lavagem, por exemplo, Fischer apontou que as manobras ilícitas descritas na ação penal para a ocultação do bem foram próprias desse delito. Então, ele estava dizendo que um delito foi em consequência do outro. Então, não foi um segundo, ele fez uma coisa e depois fez outra. Não, ele recebeu dinheiro, esse é o crime. Recebeu de forma oculta. Aí, o Moro, entendeu uma coisa, o TRF4 agravou, disse que era mais grave ainda, e disse, não, tem que dar mais pena para ele por causa disso daqui. E o TRF, o STJ está agora dizendo, não, é um crime, é uma consequência. É a consequência do primeiro delito. Recebeu dinheiro, a lavagem do dinheiro foi uma consequência do primeiro delito. Aí diminuiu. Então, mas o que ficou claro, acabar com esse discurso bobo contra a justiça brasileira. Não tem um juiz sequer que chegasse e dissesse, não, há aqui um problema nos autos, há aqui um negócio aqui formal. Nenhum aspecto formal, nada. Isso quer dizer que o Moro fez um trabalho muito bom, porque não houve reticências em relação ao seu trabalho. E a defesa levantou 40 itens. E um dos itens dizia, para provar a parcialidade de Moro, é que hoje ele é o ministro do Bolsonaro, como se estivesse agindo. Olha, o Moro já agia antes do Bolsonaro sequer ser candidato. O Moro já agia antes desse cenário. No cenário que existia, Bolsonaro seria um reles, jamais seria protagonista nessa história. Pois bem, como diminuiu para 8 anos, ele tem a possibilidade de pedir a progressão de pena. Então, cumpridos 2/3, ele poderia ir para o sistema do semiaberto. Isso é, ele trabalharia de dia e à noite iria dormir na prisão. Como o Brasil, olha como é que são, né? O Brasil tem a pena para isso daí, para ser dessa forma, mas não tem a estrutura para fazê-la cumprir. Então, como são poucos os presídios que têm a condição de dar um semiaberto, então a defesa pede e a justiça tem concedido, isso é que vai acontecer no caso do Lula, de fazer o seguinte, não, como não tem condições, deixa ele ficar em casa. Então, ele trabalha e vai dormir em casa. Aí põe tornozeleira, e aí restringe a quantidade de gente que ele vai receber, visitar. Essa vai ser a possibilidade de o Lula sair em setembro. Em setembro, ele alcançaria os 2/3 para a nova pena, que agora é de 8 anos, 10 meses e 20 dias. Mas não está muito fácil para o Lula, porque o Lula já é condenado, desta vez pela Gabriela Hart, na primeira instância ainda, né? Ela estava substituindo o juiz Sérgio Moro, foi condenado no caso do sítio de Atibaia. Ali, o negócio é mais complicado. Se havia provas lá
no triplex, há uma montanha de provas aqui no sítio de Atibaia. E você fica imaginando como é que Lula, que mexeu com muito dinheiro, até dizem que o roubo foi muito maior, tipo assim, isso aí é o que foi provado, e eu acho que de tanta haver essas coisas, começaram a relaxar. A família chega, pede ali, vamos, por que não ter aquele sítio? Um amigo ergueu um muro, e começou assim, estava num sítio que dizia que o sítio era de um amigo, né? O sítio, aliás, o cara está pedindo agora para vender. É do sempre amigo dele, o nome é um dos sindicalistas das antigas, dos sindicalistas amigos do Lula, que depois foi para o Sistema S, ganhando 30 mil reais por mês. Pois bem, aí tinha um problema de muro, a finada Letícia pediu ao amigo também, consultor, olha, levantar esse muro. Aí levantou, não achou um pouco, não, a gente pediu logo, a gente pede para a OAS, para o Odebrecht, e faz logo uma reforma maravilhosa deste sítio. Uma bobagem. Pois é, caiu por causa disso daí. E ali há uma barafunda. Eu li o material, o relatório do Ministério Público, a quantidade de provas que o Ministério Público apresenta. Então, o Lula não vai escapar. Não vai escapar da condenação. Já foi condenado e, com certeza, essa condenação será confirmada no TRF4. E aí, se for mantido o ritmo, levou 4 meses e alguma coisa no caso do triplex, se o ritmo for o mesmo, nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, no mais tardar em setembro. Então, em setembro, se mantiver, olha só a coincidência, em setembro, Lula passaria a ter condições de reivindicar para si o semiaberto e até ir para casa para prisão domiciliar. Mas, se nesse ínterim correr o processo no mesmo ritmo que correu do triplex, Lula será condenado mais ou menos nesta época aí, em segunda instância. E aí, são 12, a Gabriela mandou 12 anos. Se for confirmada a dosimetria, e não for aumentado ou diminuído, se não for mantido, 12 anos, com mais soma, certo? Passou para 8 anos e 10 meses. Se for condenado, você vai somar esses 8 anos com os 12 da juíza Gabriela Hart. 12 e 8 dá 20. Então, passaria então a só ter direito aí para a prisão domiciliar daqui a 2 anos. Então, não é fácil a situação de Lula. Além de outros, né? Esse daí é porque já tem a condenação. Mas o Lula tem ainda o Instituto Lula, é o que está na fila aí, que vai ser julgado ainda lá em Curitiba. Tem Zelotes, que é em Brasília, e o sítio de Atibaia já foi até condenado. Então, não está fácil a vida de Lula. Primeiro, acaba com essa babojagem, né, com essa besteira de dizer que a justiça é parcial, que não queria que Lula ficasse preso. Aliás, diziam até, olha, eu acho agora que Lula não tem mais clima eleitoral, e é possível que Lula... Havia essa perspectiva de soltarem o Lula imediatamente. E havia também ontem as especulações, porque está para ser pautado, já foi pautada e depois foi adiada, a pedido da própria OAB, o STF vai de novo se debruçar sobre se é legal ou não a prisão em segunda instância. Só que já está na terceira instância. Lula foi condenado na terceira instância, porque havia uma tese do Toffoli, né, do presidente do tribunal, de uma terceira via. Olha, vamos deixar a prisão em segunda instância, mas só se essa condenação for reafirmada no STJ. Então, mesmo que se a tese do Toffoli prosperasse, o Lula seria mantido preso, porque ele já foi condenado, é a tripla condenação, né, que eu estou brincando, ele foi condenado lá no Moro, na primeira instância, foi reafirmada por unanimidade na segunda instância, quando 3 juízes se debruçaram sobre o caso, e agora confirmada novamente em todas as suas peças, em todos os seus itens, com exceção da dosimetria, né? Foi condenado. A dosimetria é que se pensou diferente. Mas, de novo, por unanimidade, 4 ministros do STJ mantiveram a condenação. Bom dia para o Wellington Pereira. Luciano, enquanto você estiver na Assunção ou para onde você for, tendo condições de retransmitir a Rádio Web Interativa Metro Maranguape, Ceará, Brasil, estará com você. Tamo junto. Muito obrigado pela força,
que são as circunstâncias que acontecem, né? Eu desejo muito sucesso para o André Capiberibe, é lá o seu emprego, lá onde ele... Aqui, se a gente for depender só desse emprego do programa, a gente, né, não teria condições. Então, o André não está saindo aqui por nada, a não ser por questões profissionais, porque ele está sendo chamado, o seu talento, na verdade, foi reconhecido e deram mais coisas para ele fazer. Ele era só o diretor da rádio, dirigia para lá, para cá, o que ele tem que fazer, a programação, as reportagens, dirigia a rádio como um todo. E um dia, o próprio presidente, né, que viu, gostou do programa, que disse, olha, eu quero um programa desse. E aí o André fez, né, a partir dessa semana está fazendo. Desejo muito sucesso ao meu querido André, porque ele merece e tem talento para isso daí. Parabéns de novo ao André. Bom dia para o Idoberto Gurgel. Lula é água descendo escada. Ontem o cara disse, acho que foi o Bivar. Lula é um jornal de ontem, não tem mais, acabou-se. E o PT não pode ficar mais preso a isso. O partido se acabou com esse discurso idiota. Paulo Roberto, Luciano, o próprio advogado Zanin, após o STJ, disse que o Moro e o TRF4 foram abusivos na sentença, ou seja, era apenas na dosimetria e não no julgamento. E não houve esse abuso, né? Quando você imagina que o Moro deu 9 anos e meio, 9 anos e 6 meses. Aí vem o STJ, não, são 8 anos, 10 meses e 20 dias. Diferença de 8 meses de prisão. Eu sei que um dia de prisão é uma coisa muito ruim, eu não quero passar nem meia hora preso, mas não há o que se chama de coisa de abusivo, como está dizendo aqui o Zanin, o advogado do Lula. Pois bem, outro fato que eu vi hoje no jornal dar um abraço para a Rosa da Fonseca, comemora 70 anos, relançando um perfil biográfico de autoria do talentoso Érico Firmo. Reafirmo que o Érico Firmo é um grande profissional, mas, obviamente, aqui e acolá ele faz umas bobagens como a de ontem, quando esteve lá como ave de mau agouro, dizendo que não passaria, porque o governo estaria escondendo os números, né? E que não passaria. Passou ontem. Não é que passou com facilidade, não passaria. Com os números, não se enganem. Com os números ou sem os números, essa reforma passaria daquele jeito ali. A oposição iria fazer o seu carnaval, iria ser espalhafatosa, como foi. E, bom, não sei se é o papel exatamente, o papel é ser de oposição, mas a forma da oposição que eles estavam fazendo, eu acho que é uma coisa que depõe contra a própria oposição, e principalmente essa oposição que se quer dizer propositiva, né? Muito bem, uma coisa que me chamou a atenção hoje, daqui a pouco eu volto para o tema político, né, é a educação. É um tema que está muito próximo de mim, sempre tive, porque trabalhava com um deputado que gostava disso, né, e ouvi hoje, tem um Plano Nacional de Educação que levou muito tempo, na verdade, para ser elaborado, para ser aprovado, e tem umas metas. Então, tem uma meta de matricular 100% dos alunos de 6 a 14 anos. Quer dizer, todo brasileiro de 6 a 14 anos tinha que estar dentro da escola. É o mínimo. Todos têm que estar na escola. O mínimo. Aí o passo seguinte, numa escola de qualidade, que eles estejam realmente sendo alfabetizados. Mas, no mínimo, eles tinham que estar dentro de uma sala de aula, recebendo informação. Pois bem, no Ceará, 94, aí o TC, do Tribunal de Contas do Brasil, fez um mapeamento disso, né, e ver quem poderia alcançar essa meta. Então, a tristeza é ver que no Ceará, 94,5% dos municípios, quer dizer, quase a totalidade, e quem está em pior situação é Fortaleza, no Ceará, 94,5% dos municípios estão em risco de descumprimento da meta 2 do Plano Nacional de Educação, o PNE, que diz que todas as pessoas, no documento determina que toda a população brasileira de 6 a 14 anos esteja frequentando a escola em 2024. Então, não estou falando de hoje. Eu estou falando que em 2024, que é a proposta, nós deveríamos estar todo mundo na escola.
há um risco de não estar, de não cumprir. E o risco é de 94,5%. Né? Apenas 8 municípios do Ceará estiveram em situação regular em 2017, que está tomando por 2017. O que é que houve em 2017? Aí você vê o que é que vai acontecer. Ou seja, com estatística acima de 97% da população de idade frequentando a escola. São eles, Eusébio, parabenizar esses municípios, né? Eusébio, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara, Maracanaú, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. Sobral, que é cantado em verso e prosa aí, não está entre os municípios com boa performance em 2017, que vai dizer se em 2014, 2024, nós estaremos todos na escola. A maioria das localidades apresentou queda. Olha que preocupante. A maioria das localidades, no entanto, apresentou queda no atendimento em igual período. Fortaleza, por exemplo, passou de uma taxa de 86,39 em 2014 para 81. Olha que queda. 81% em 2017. A plataforma TC Educa aponta que para o município cumprir a meta em 2024, o crescimento anual deve ser de 1,93 pontos percentuais. A cada ano, Fortaleza tinha que fazer esse crescimento para chegar em 2024 atingir a meta. Fortaleza é um dos piores. A taxa de atendimento do Ceará em 2017 é de 81%. Olha só o Ceará. É o terceiro pior desempenho do Brasil. Eu lembro que o Tasso fez um esforço enorme na época de trazer, que era um programa da LDB, e o governo federal fez também esse programa, de botar todas as crianças na escola, nenhuma fora da escola. Essa deve ser a meta, nenhuma escola fora da escola. Pois bem, o Ceará tem crescido, é o pior desempenho, o terceiro pior. A taxa de atendimento do Ceará, 81. Oi, pois não. Ah, tá. Ok. Eu emendei aqui, dei uma pausa, e o operador entrou com os comerciais já na rádio. Então a rádio está nos comerciais. Eu volto já. Estamos de volta. Estamos de volta com Hora da Notícia. Eu estava falando aqui do desempenho do Ceará em termos de criança dentro da escola. É realmente muito preocupante. Não basta a gente citar números que está bom na escola. Não, todo mundo tem que estar na escola. Então, o Ceará é o pior. A taxa de atendimento do Ceará em 2017 foi de 81%, menor que o índice nacional, claro, que é de 86,7% em igual período. Se levado em consideração o ranking por federação, o Estado tem o terceiro pior indicador, atrás apenas da Bahia e de Alagoas. O Mato Grosso do Sul apresentou a melhor taxa, com 93%. Então, é preocupante, a gente tem que fazer um trabalho para colocar essas crianças todas na escola.
Olha, estou vendo aqui no grupo, enquanto esteve no comercial, eu olhei rapidamente o WhatsApp, eu fico aqui olhando para a câmera, olhando para o computador, olhando para o meu tablet, olhando para o telefone, o Zap, que é possível fazer para fazer um bom programa. Já tem gente dando sugestão de música, participação do ouvinte. A gente vai fazer isso, tá? A gente vai fazer isso porque não posso ficar o tempo todo só isso aqui conversando. É bom ouvir vocês. Tenho dificuldade porque eu vou ter que ouvir vocês em Fortaleza e eu aqui em Sobral. Mas já já a gente vai fazer isso. E tem gente ainda perguntando por que o André saiu. Já expliquei, mas quem ainda não ouviu, o André está numa nova missão. Foi chamado, ele já era o diretor lá da Rádio Fortaleza. E foi chamado a fazer um programa, era um espaço que existia lá, tinha só música. O presidente gostou de um programa que ele fez, não queria tirar outro programa e pediu que o André fizesse um novo programa, e está sendo feito um programa muito interessante, muito bacana, muito dinâmico, com muito profissionalismo lá na rádio, né? A rádio tem um estilo dela, é uma rádio de serviço, né? Uma rádio do poder municipal, não pode ter, digamos, essas críticas que a gente faz aqui de vez em quando, lá tem que ser mais comedida, é um outro tipo, é um outro estilo, mas muito bem feito, muito bem estruturado, e o André, parabéns de novo, reforço, eu acho que ele está se dando bem, é um grande profissional e merece o reconhecimento que ele está tendo. Agradecer o carinho da Catarina Soares. Bom dia, Luciano, serei seu ouvinte onde você estiver. Admiro o teu profissionalismo e competência em argumentar qualquer assunto. Abraço, a gente se esforça, né? Bom dia para o Edmar Cordeiro, André Lima Ramos, Luciano, Renato e André, e a todos os ouvintes um bom dia, e o Luciano Ferreira também mandando um bom dia para nós. Bom, outro aspecto, a gente já está perto de terminar o programa, é essa briguinha, sabe? Eu acho que já está na hora. Se a gente tivesse com o país bombando, a economia lá em cima, né? Emprego pleno, eu até acho que poderia ter essa briguinha entre os filhos de Bolsonaro e o vice-presidente. Na verdade, no início, eu também disse isso aqui, a gente falou, eu próprio, o Renato também, que o Mourão está muito diferente daquele. O Bolsonaro é o mesmo, você não pode negar isso. O Bolsonaro é o mesmo cara que a gente conheceu na campanha. Os valores são os mesmos, as coisas que ele disse que iria fazer, está fazendo. Aliás, tinha muita gente, eu até brincava, muita gente disse que muita gente vai votar querendo que o Bolsonaro não faça aquilo que ele está dizendo que vai fazer, que achava que era até umas loucuras, mas você não pode dizer que o Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral. Tá? Então, quem votou no Bolsonaro, votou sabendo que era aquilo dali. Sabia o perfil do Bolsonaro, ele não caiu de paraquedas, está na política já há algum tempo, sabia da personalidade dele. Obviamente, muita gente diz que votou no Bolsonaro para evitar um mal pior. Tudo bem, cada um tem a sua motivação. E o Bolsonaro dizia exatamente o que ele queria. Sandra Cabral, bom dia, caríssimo Luciano Kleber, bom dia, minha querida. É outra grande fã assídua do programa. Então, o Bolsonaro sempre disse isso. O Mourão, não. O Mourão, nós conhecíamos o Mourão antes da campanha, e o Mourão se revela um outro quando é eleito. O Mourão, por exemplo, jamais, ao contrário, se dizia um cara conservador de todos os valores, e quando é agora, ele acha que o aborto é uma coisa que pode ser feita. Estou dando um exemplo de como houve essa mudança. Ele não externou isso lá na campanha. Bolsonaro dizia na campanha que era favorável à mudança da embaixada brasileira em Israel para a capital, Jerusalém. O Mourão jamais disse algo contrário. Quando chega no governo, diz que é contra. O Bolsonaro dizia muita coisa contra a Venezuela e dizia até que é possível que tivesse, como o Trump disse, todas as cartas, as opções estão na mesa. O Mourão se insurge contra. Então, houve um momento em que o Bolsonaro dizia uma coisa e o Mourão se apressava em dizer outra coisa. Muita gente até imaginava, não, mas o Mourão está fazendo, na verdade, um contraponto, apagando fogo. Outros pensavam o contrário. A própria Gleisi Hoffmann chegou a dizer, é golpismo do Mourão. O Mourão está querendo o lugar do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, eu não me lembro desse caso, diz que quando o pai dele foi esfaqueado, o Mourão estava falando de vitimismo.
Se isso foi falado, realmente é muito sério. O último caso é agora. O Mourão é convidado, acho que para os Estados Unidos. Quer dizer, o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, logo depois vai lá o Mourão. A visita do vice-presidente. O que é isso? O comum é o vice-presidente ser leal, estar ao lado e discreto na presidência. Aliás, eu acho que esse negócio de vice-presidente está na hora de acabar. Hoje não tem mais sentido esse negócio de vice-presidência. Porque o cara viaja, fica o vice-presidente. Você toma suas decisões em qualquer canto do mundo, né? O próprio Trump, quando viaja, o avião se transforma a sede do governo. Tá? Por que deixar o vice-presidente, né? E, deu problema, morreu o presidente, faz uma eleição rapidamente e elege, acabou-se. Fica um cara o tempo todo. Aliás, bom, o Brizola dizia isso, que tinha que botar o vice para trabalhar para ele não ficar fazendo conspiração. Então, muitas das atitudes do Mourão realmente alimentaram. E se tem uma mente paranoica por ali, né, com certeza vai ver em qualquer gesto alguma coisa que o Mourão esteja dizendo: eu é que sou o cara qualificado. Só que quem teve os votos foi o nosso querido Bolsonaro. O mais recente, que provocou também a ira do filho do Bolsonaro, o Carlos, né, o Carlux, como dizem, o vereador lá do Rio de Janeiro, é o convite. Uma coisa é você aceitar o convite para um evento. A outra é aceitar o convite nos termos em que ele é feito. Os termos do convite para o evento que Mourão aceitou participar eram provocativos contra o presidente. O convite dizia que estava chamando o Mourão porque era uma voz sensata, era uma pessoa que não tinha as coisas horrorosas, não sei o quê. Era um contraponto ao presidente. Então, por questão de lealdade, se eu recebo um convite desse, eu diria: não aceito os termos do convite, por isso sou obrigado a dizer que não vou. Lamento, muito obrigado, sucesso aí no seu evento, mas isso não é assim. Mas não, ele aceita o convite e vai. Então isso provocou a ira, e aí vem um bom dia para o Márcio Manuel dos Santos, o programa continua muito bom, muito obrigado. Doutora Ana Maria Gurgel, bom dia, querido jornalista, você tem competência de sobra para continuar o programa sozinho, mas se surgisse um parceiro seria menos cansativo, com certeza. Muito obrigado, não vou nem dizer, tem umas coisas que eu tenho vergonha de dizer em público, mas muito obrigado, doutora Ana Maria Gurgel, bom contar com o seu carinho, da sua audiência. Obviamente, nós vamos lá atrás, porque cansa, a voz cansa, né? A gente para um pouco até para ler alguma coisa aqui, não tem tempo, aqui é direto, né? Assim, falando. Mas isso é uma coisa provisória, já, com certeza, Deus vai me dar um direcionamento, ou de um novo desenho do programa, ou uma pessoa que queira participar do programa, da forma que a gente participa, né? Não tem dinheiro para ninguém, né? Quem queira participar, de ativar, de ajudar o país a melhorar, e obviamente ver se a gente consegue uma grana para não ficar só, né? Acordar de madrugada não é fácil, mas vamos fazer o possível para a gente continuar. Pois bem, aí o Olavo colocou aí um vídeo, esse vídeo não é novo, né? Eu acho que é uma reedição do vídeo, e que ele sempre disse isso: olha, os militares salvaram a gente de uma ditadura, mas ao mesmo tempo entregaram o poder. Uma coisa é o poder político, e outra coisa é o poder realmente, que é aquele de ganhar as mentes e os corações. É isso que o Olavo diz. Os militares foram complacentes com, digamos, a invasão da esquerda na universidade, a invasão da esquerda na imprensa. Como é que iria conter isso? Não saberia te dizer. Mas, tendo em vista este cenário, esta realidade, e é sobre ela que o Olavo de Carvalho reflete. Olha, não ganharam a guerra, ganharam a batalha. Na verdade, quem ganhou a guerra foram as esquerdas, porque estão comandando os dois polos emissores, né, de ideias. Que são as ideias que a gente ganha hoje, na ideologia, né? Na universidade, que hoje se tornou um gueto, né? Não é só a hegemonia, de ter a hegemonia como esquerda, é de não aceitar, é a intolerância. Se tornou um ambiente de intolerância a universidade. Todo aquele que não pensa como eles, que não reza na cartilha dele, são colocados como fascistas, como pessoas ruins e devem ser afastadas. Eu falei há pouco do caso da Catalina Rocha Monte, ela é professora substituta na UES, fez um artigo no jornal Povo,
E o diretor se insurgiu contra a mulher, que é um absurdo ela estar falando dos seus. Ele vestiu a carapuça. É um absurdo estar falando na imprensa contra os seus companheiros de profissão. Como não? Se os caras estão errados. Ela tem esse papel, ela não abre mão. Ela é uma militante nesse aspecto, de dizer, olha, nós precisamos, o Brasil que eu quero, nesse Brasil das esquerdas. Então, ela faz o possível. Veja aqui que o tempo está se acabando, né? Bom dia para o Assis Pereira. Me refiro muito Baixo, Bate, Rio e Brasília. O André Lima, infelizmente, o trio lá estão se separando. Uma perda para esse grande programação. Fazer o quê? Vida que segue, toca o barco. Fernanda, um bom dia para você. Um bom dia para tanta gente que tem entrado aqui. O tempo está se acabando, a gente não pode mais continuar. Vem aí, Carioquinha. Um grande abraço, amigos. Grato pela audiência. A gente vai dar um jeito, a gente vai reformular. Nesse momento, nós estamos segurando aqui, tocando barco, né? Como disse aqui, como dizia nosso querido colega jornalista, né? E vamos tocar aqui e depois Deus vai me dar um direcionamento, vai ver o que é que a gente pode fazer. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tenha um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Até lá. Força e coragem.